Bem-vindo ao espectro de ideias. Hoje te levaremos ao limiar da insanidade. O cheiro era a primeira coisa que o atingia. Não o mofo úmido de uma casa antiga, mas algo mais putrefato, metálico, como sangue velho e carne em decomposição. Elias Vance, um historiador de arte cético e metódico, sentiu o estômago revirar ao cruzar o limiar da mansão Blackwood. A herança inesperada de uma tia-avó excêntrica, a mansão era um labirinto de sombras e silêncios, cada cômodo uma cápsula do tempo impregnada de uma melancolia opressora. Sua irmã, Lívia, uma psiquiatra com uma mente afiada para o racional, tentava disfarçar o desconforto, seus olhos varrendo os detalhes arquitetônicos com uma curiosidade profissional. O sobrinho, Gael, um adolescente imerso em seu mundo digital, mal notava o ambiente. Os fones de ouvido uma barreira contra a estranheza que se instalava. A mudança para Blackwood era uma fuga. Não de um trauma visível, mas de uma erosão silenciosa que corroía a família Vance desde a morte inexplicável da pequena Iris, a irmã mais nova de Gael, anos atrás. Uma morte envolta em mistério, que a ciência não pôde explicar e que a família se recusava a enfrentar. Elias, em sua busca por lógica, tentava ignorar a sensação de ser observado, os sussurros que pareciam vir das paredes, o leve movimento de objetos em salas fechadas. Ele atribuía tudo à sugestão, ao cansaço da viagem, à sua própria mente tentando preencher o vazio. Na primeira noite, o sono de Elias foi uma tortura. Pesadelos vívidos de uma escuridão rastejante, de olhos vermelhos que o observavam do canto do quarto e de um frio que parecia penetrar seus ossos. Ele acordou em um suor gélido, o coração martelando no peito, e encontrou Lívia dormindo profundamente ao seu lado, alheia ao terror que o consumia. Ao se levantar para beber água, um som arrastado e úmido vindo do corredor o fez parar. Não era o rangido da madeira, mas algo mais orgânico, como um corpo sendo arrastado. Ele prendeu a respiração, os olhos fixos na escuridão, e então viu uma sombra disforme, rastejando pelo chão, deixando um rastro escuro e viscoso. A sombra se moveu em direção ao quarto de Gael e Elias sentiu um pavor paralisante. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. A sombra deslizou sobre a porta do quarto de Gael e o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer som. Lívia, em seu quarto, sentiu uma coceira insuportável sob a pele. Ela se levantou, irritada, e acendeu a luz. Seu corpo estava coberto por pequenas protuberâncias vermelhas, como picadas de inseto, mas que pulsavam com uma luz fraca e esverdeada. Ela tentou coçar, mas a sensação piorava, como se algo estivesse se movendo sobre sua pele. Ela correu para o espelho e viu seus olhos. Estavam injetados de sangue e as pupilas, dilatadas, refletiam uma imagem distorcida de seu próprio rosto, com um sorriso largo e desfigurado. Ela gritou, mas o som parecia vir de longe, abafado, como se estivesse submersa em água. A imagem no espelho se contorceu e Lívia sentiu uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse tentando rasgar sua mente. Ela desmaiou, caindo no chão frio. Quando acordou, as protuberâncias haviam desaparecido, mas a imagem do seu rosto distorcido no espelho permaneceu. Uma semente de loucura plantada em sua mente. Gael, em seu quarto, acordou com um cheiro doce e enjoativo, como flores em decomposição. Ele abriu os olhos e viu a figura. Alta, esguia, com membros desproporcionais e um sorriso que se estendia de orelha a orelha, revelando dentes afiados e irregulares. Não era um palhaço, nem um demônio. Era algo mais antigo, mais primordial, uma criatura de pesadelos. Seus olhos, vermelhos e brilhantes, fixaram-se em Gael e o adolescente sentiu um frio paralisante.
A criatura estendeu uma mão longa e pálida, com unhas afiadas como garras, e tocou o rosto de Gael. O toque era gélido, e Gael sentiu sua pele queimar, como se estivesse sendo corroída. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. A criatura se inclinou, e Gael sentiu seu hálito fétido em seu rosto, um cheiro de morte e podridão. A criatura sussurrou algo em uma língua antiga, e Gael sentiu sua mente ser invadida, imagens de Íris, de sua morte, de seu corpo sem vida inundando sua mente. Ele desmaiou. A última coisa que viu foi o sorriso da criatura se alargando, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Quando acordou, a criatura havia desaparecido, mas a imagem de Íris, distorcida e aterrorizante, permaneceu em sua mente, uma memória que o assombraria para sempre. Os dias que se seguiram foram um mergulho cada vez mais profundo no abismo da loucura. Elias, o cético, começou a ver as rachaduras nas paredes da mansão se moverem, a ouvir sussurros que pareciam vir de dentro da própria estrutura. O cheiro de putrefação se tornou constante, impregnando suas roupas, sua pele, seus pensamentos. Ele tentava racionalizar, mas a realidade se desintegrava ao seu redor. Seus livros de arte, antes fontes de conforto, agora pareciam observá-lo com olhos vazios, as figuras nas pinturas distorcendo-se em sorrisos grotescos. Ele começou a falar com as sombras, a discutir com vozes que só ele ouvia e a desenhar símbolos antigos que surgiam em sua mente, símbolos que ele nunca havia visto antes, mas que carregavam um poder ancestral. Lívia, a psiquiatra, lutava contra a invasão em sua própria mente. As imagens distorcidas de seu rosto no espelho se tornaram mais frequentes, acompanhadas de risadas estridentes que ecoavam em sua cabeça. Ela tentava se medicar, mas os remédios pareciam apenas intensificar as alucinações. A coceira sob sua pele retornou, mais intensa, e ela começou a arranhar-se compulsivamente, deixando marcas vermelhas e dolorosas. Ela via Íris, sua sobrinha falecida, em todos os lugares. Um vulto na periferia de sua visão, um choro abafado vindo do quarto vazio, um toque frio em seu ombro. Lívia sabia que estava perdendo a sanidade, mas não conseguia parar a espiral descendente. Ela começou a registrar seus pensamentos em um diário, mas as palavras se tornavam ilegíveis, rabiscos frenéticos que formavam padrões sinistros. Gael, o adolescente, estava sendo consumido pelo terror. A imagem de Íris, distorcida e aterrorizante, o assombrava dia e noite. Ele via a criatura em todos os cantos escuros, sentia seu hálito fétido em seu rosto, ouvia seus sussurros em sua mente. A marca em seu rosto, onde a criatura o tocara, começou a se espalhar, formando veias escuras e pulsantes que se assemelhavam a raízes retorcidas. Ele tentava se esconder, mas a criatura parecia estar em todos os lugares, brincando com ele, torturando-o. Seus fones de ouvido, antes um refúgio, agora transmitiam apenas os sussurros da criatura, vozes antigas que falavam de sacrifícios e rituais. Gael parou de comer, de dormir, seus olhos arregalados e cheios de um terror primordial. Ele sabia que a criatura queria algo dele, algo que estava ligado a Íris, algo que a família Vence havia escondido por gerações. A mansão Blackwood, por sua vez, se tornou um organismo vivo, pulsando com uma energia maligna. As paredes sangravam uma substância escura e viscosa, o cheiro de putrefação se intensificou e a temperatura em certos cômodos caía para níveis insuportáveis. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam com força e gritos abafados ecoavam pelos corredores. A casa estava se preparando para algo, um evento que havia sido adiado por gerações e a família Vence era o catalisador. Elias, em um momento de lucidez, encontrou um livro antigo escondido em uma parede falsa. Um grimório encadernado em pele humana, com páginas escritas em sangue. O livro revelava a verdade. A mansão Blackwood era um portal para uma dimensão de horror, e a família Vence, descendentes de uma antiga seita que havia selado a criatura há séculos, era a chave para libertá-la. Íris não havia morrido em um acidente.
Ela havia sido a primeira a ser clamada pela criatura, um sacrifício involuntário que havia enfraquecido o selo. A criatura, conhecida como o Devorador de Almas, estava faminta, e a família vence. Seria seu próximo banquete. O clímax se rompeu em uma noite sem estrelas. A escuridão lá fora, espessa como veludo, abafando qualquer som que não fosse o uivo do vento e o ranger agoniante da mansão Blackwood. Elias, com o grimório ensanguentado em mãos, correu pelos corredores, sua mente um turbilhão de terror e uma estranha resignação. Ele sabia o que precisava ser feito. Lívia, em seu quarto, estava em um estado catatônico, seus olhos fixos em um ponto invisível, um sorriso perturbador em seus lábios rachados. Gael, encolhido no canto de seu quarto, tremia incontrolavelmente, a marca em seu rosto pulsando com uma luz doentia, as vozes da criatura ecoando em sua mente, prometendo dor e êxtase. Elias chegou ao salão principal, onde a energia maligna da mansão era mais densa. O ar estava pesado, o cheiro de putrefação quase insuportável. No centro do salão, um vórtice de sombras se formava, pulsando com uma luz vermelha e doentia. Do vórtice emergiu o Devorador de Almas. Não era uma figura, mas uma massa disforme de carne retorcida, olhos múltiplos e brilhantes que se abriam e fechavam em sua superfície e apêndices longos e finos que se estendiam e se contorciam como tentáculos. Sua presença era uma afronta à própria realidade, distorcendo o espaço ao seu redor, fazendo as paredes do salão se curvarem e os móveis se retorcerem em formas impossíveis. Um som gutural, uma mistura de gritos e sussurros, emanava da criatura, preenchendo o salão com um terror primordial. Lívia, como que puxada por uma força invisível, levitou do quarto e flutuou até o salão, seus olhos vazios fixos no devorador. A criatura estendeu um de seus apêndices e Lívia foi envolvida por ele, seu corpo se contorcendo e se esticando, seus ossos estalando em um som nauseante. Ela não gritava, apenas um gemido abafado escapava de seus lábios enquanto sua forma humana se desfazia, sendo absorvida pela massa disforme do devorador. Elias observou, paralisado pelo horror, enquanto sua irmã era consumida, sua mente gritando em agonia, mas seu corpo incapaz de se mover. Então, o devorador se voltou para Gael. O adolescente, com uma força recém-descoberta pelo desespero, tentou fugir, mas a criatura era rápida. Seus apêndices se estenderam, prendendo Gael e puxando-o para o vórtice. Elias, finalmente rompendo o torpor do terror, sabia que precisava agir. Ele abriu o grimório, as páginas ensanguentadas revelavam um ritual de banimento. Com as mãos tremendo, ele começou a recitar as palavras antigas, sua voz embargada pelo medo, mas impulsionada pela necessidade de salvar seu sobrinho. O devorador reagiu com fúria, seus olhos múltiplos fixos em Elias, seus apêndices se contorcendo violentamente. A criatura soltou um rugido que fez o chão tremer, e Elias foi arremessado contra uma parede, o grimório caindo de suas mãos. Mas Gael, mesmo sendo arrastado para o vórtice, conseguiu estender a mão e agarrar o livro. Com um grito de puro terror e determinação, ele continuou a recitar as palavras, sua voz adolescente ecoando no salão, desafiando a criatura. O devorador guinchou, seus apêndices se retorcendo, a massa de carne se contraindo. A luz vermelha do vórtice começou a falhar, e a criatura, com um último e agonizante grito, começou a se desintegrar. Seus olhos múltiplos se apagando um a um, sua forma disforme se dissolvendo em uma fumaça escura e fétida. A mansão Blackwood tremeu violentamente, as rachaduras nas paredes se expandindo, e então um silêncio absoluto e opressor caiu sobre tudo.
mais pesado do que a própria escuridão. O silêncio que se seguiu não trouxe paz, mas um vazio ensurdecedor. Gael, libertado do abraço da criatura, caiu no chão, ofegante, seus olhos fixos no lugar onde o devorador de almas havia desaparecido. A marca em seu rosto havia sumido, mas a memória do que vira e sentira estava gravada em sua mente, uma cicatriz invisível e permanente. Elias, ferido, mas vivo, rastejou até o sobrinho, abraçando-o com uma força desesperada. A mansão Blackwood, embora livre da presença física da entidade, ainda respirava um ar pesado, uma memória latente do horror que a habitara. As rachaduras nas paredes se fecharam lentamente, mas o cheiro de putrefação e a frieza em certos cômodos permaneceram. Lembretes constantes do abismo que se abrira. Lívia. Seu corpo não estava em lugar nenhum. Apenas uma mancha escura e viscosa no chão onde ela havia sido consumida. Elias e Gael sabiam que ela se fora, não para a morte, mas para algo muito pior, absorvida pela própria essência do horror. A família Vance havia pago um preço terrível por sua herança sombria. Eles deixaram a mansão Blackwood na manhã seguinte, sem olhar para trás, sem uma palavra, apenas o peso do silêncio e do trauma. Mas o horror não havia terminado. Gael, em seus pesadelos, ainda via os olhos múltiplos do devorador, ouvia os sussurros em uma língua antiga e sentia o toque gélido da criatura. Elias, em seus momentos de lucidez, sabia que o ritual havia banido a entidade, mas não a destruído. O mal não morre, apenas se retira, esperando o momento certo para retornar. A semente do terror havia sido plantada na linhagem Vance e o abismo da memória, uma vez aberto, jamais poderia ser fechado. Eles eram agora os guardiões de um segredo terrível, condenados a carregar o bardo do que haviam testemunhado, sabendo que um dia o devorador de almas voltaria, faminto por mais. Se você teve coragem de chegar até aqui, então sabe que o espectro de ideias é o seu lugar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que vão te tirar o sono. Até a próxima. Se tiver coragem.